Meus amados irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Estou feliz por esta grande oportunidade que o Senhor, Ele me concede de estar neste exato momento aqui para meditar um pouco na sua palavra. Eu estava por ali e disse, eu vou orar e vou ler um pouco a palavra de Deus. E ao abrir a Bíblia, eu me deparei com esta palavra linda que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 10 e o versículo 10, que diz assim: Se estiver cego o machado e não for afiado, então se deve redobrar as forças, mas a sabedoria é proveitosa para resolver o problema. Meus amados irmãos, bem sabemos que não é fácil vivermos na Terra em um meio a um mundo tão complexo como é nos dias de hoje e como foi nos dias anteriores, porque a gente escuta relatos de pessoas falando quase a mesma coisa, porque o tempo ele não para ninguém. As pessoas tentam dar o fim ao tempo nas suas vidas aqui na Terra, mas isso não é o verdadeiro caminho que leva à salvação. Então a gente se esforça, a gente sempre está ali fazendo por onde para caminhar na presença de Jesus. E ao me deparar com esta palavra que fala sobre um trabalhador que, ao sair para trabalhar, pode se deparar com um machado cego para cortar aquela árvore ou alguma coisa que ele venha cortar e que precise fazer um esforço não tão fácil. Mas o que eu parei para meditar nesta palavra é que a Bíblia diz, no versículo 10 do livro de Eclesiastes, capítulo 10, diz que se estiver cego machado e não for afiado, então se deve redobrar as forças. Veja que já não é fácil trabalhar com machado, porque por si só o trabalho com machado é difícil. Às vezes é para rachar lenha, às vezes é para cortar uma árvore. E bem sabemos que tem árvore que ela é árvore antiga. Ninguém pega um machado para cortar um galhinho que está brotando agora há pouco. É só para cortar aquelas árvores maiores. Sempre esses tipos de árvore para se aproveitar aquela madeira. Mas a Bíblia ensina para um trabalhador que se ele não afiar o machado, sendo difícil já complexo e difícil, será muito mais difícil para o trabalhador se ele não afiar o machado. Melhor explicando, se ele vai passar uma hora para cortar aquela árvore, ou seja, aquela
aquela estrutura robusta, grossa, se ele vai passar uma hora, vai fazer forças, vai suar, vai se cansar. Muito mais difícil será se ele não afiar o machado. Ou seja, ele vai suar mais por não ter afiado o machado. Ele vai passar mais tempo para cortar aquela árvore. Ele vai fazer mais forças para cortar aquela árvore, seja lá qual for, reaproveitar a madeira. E trazendo uma pequena reflexão para nós nos dias de hoje. Se a gente não buscar viver uma vida com Deus, de oração, de palavras, de adoração, de verdade, as pessoas vão se cansar 2 vezes mais. Porque muitas pessoas, elas sim, elas vão ao culto, elas escutam a palavra, mas por não querer buscar as armas espirituais, ela está se cansando, ela está. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante às ondas do mar, que aparecem, mas vão embora. Então, precisamos ver aonde nós estamos não só falhando, porque eu sei que tudo é falha, mas passando desapercebido, porque eu estar no culto de doutrina, escutando a palavra sobre vigiar, e ao chegar em casa, passar 1, 2, 3 dias sem buscar a presença de Deus no seu quarto, reconhecer seus pensamentos contrários durante a semana, ou não ler a palavra para ver o que o Senhor está dizendo com o coração quebrantado. Ou não buscar reconciliar com o teu vizinho, com alguém da tua família, estará gastando mais força por não estar fazendo certo. E agora me vem uma palavra que se a gente não buscar fazer o certo, porque o certo na hora de trabalhar numa obra é ter o ajudante. Se não tem o ajudante, o pedreiro vai fazer muito mais esforço do que ele é para fazer. Então ali o trabalho vai ser redobrado. E mesmo tendo ajudante para ajudar o pedreiro ou um trabalhador de uma empresa, alguma coisa desse tipo, mas não tendo os materiais, como por exemplo um carro de mão, se a brita ou a areia ou a embalagem tiver a distância pesado, vai ser muito mais difícil. Para aquela pessoa efetuar o trabalho ou continuar a lutar para vencer mais um dia de trabalho. Então, o que eu quero dizer com essa palavra é que é melhor fazer o certo. Ah, mas o machado já está ali, a árvore já está ali. Você vai pegar o machado e danar na árvore, perder tempo com amolar. Uma coisa eu digo para você: é melhor perder tempos agora do que perder muito tempo depois. Procurar o tempo e não encontrar o tempo. Agora entendo porque o salmista diz: melhor é passar um dia dos teus atos
do que 1000 anos lá fora. Porque se for para passar 1000 anos em uma vida vazia, em uma vida longe de perdão, longe de comunhão, longe de se aproximar do Mestre, não vale a pena. Mas se for para passar um dia, o salmista dizendo, dentro dos teus átrios, é muito melhor. Então que independente da situação, o tempo, ele continua assim sendo valioso. E perder o tempo com coisas que vai nos levar, permita-me a expressão da palavra, a um afundamento espiritual, isso independente da situação que a gente venha passar, porque só sabe quem está passando por aquele processo, só sabe quem está vivendo uma vida de dificuldade. E não adianta olhar para o irmão e dizer, fulano está assim porque está passando por isso, e ele não está querendo orar porque ninguém sabe a dor dele. Não, não existe. Naquele tempo as coisas eram muito mais difíceis. Imagina o profeta que enfrentou os profetas de Baal e depois foi sustentado por uma viúva. Teve que ser necessitado de ajuda de uma viúva, sendo que a viúva já não tinha o que comer. E Eliseu disse, faze para mim. E ali o Senhor fez multiplicar a bênção. Então o tempo é valioso. E me permita a expressão, muitas pessoas pensam que por ajudar alguém, por fazer um favor, por buscar uma vida com Deus, vai perder tempo. Vai perder muito tempo. Eu estou assim porque a comunhão vai demorar. Veja que quando na Bíblia me passa na memória, tem uma passagem que diz, derruba esse templo e em 3 dias ele ficará de pé de novo. E os homens ali, os fariseus, hipócritas, disse, como assim? A gente levamos tanto tempo para construir esse templo, mas ele estava falando do templo do seu corpo, meus irmãos. Então leva um tempo sim para se reconciliar, não é nada automático, não é nada de mágica. Existe um tempo para tudo, para uma pessoa que aceita Jesus, existe um tempo para ela pregar. Como eu já vi um pregador falando, dizendo que Paulo, até Jesus, até João Batista, vários profetas esperaram um tempo certo para fazer a vontade de Deus. Como o profeta Jeremias, ainda assim não sabia nem falar, e se considerando uma criança, não que ele era uma criança, mas ao dizer, eis que não sei falar, porque sou uma criança, Jesus teve um tempo para que ele viesse a se amadurecer. Teve um tempo para ele começar a falar bem, para ele tornar a se aperfeiçoar em palavras. Então tudo tem um tempo, mas não permita que este tempo venha passar desapercebido, porque o tempo ele é valiosíssimo. E através dessa palavra continue a deixar pensamentos contrários, a guardar ódio no coração, a parar de estar pensando em coisas, o meu irmão, o meu patrão, isso e aquilo,
porque a guerra é contra principados e potestades. São guerras espirituais que precisamos vencer. Antes eu enxergava tudo como restrição. E pode ser também de acordo com a religião também. Mas eu percebi que não era restrição. Era palavras verdadeiras para aperfeiçoamento, para que tudo vá bem no final das contas. Então permaneça firme na presença. Que Deus te abençoe. Amém.